Fala galerinha, beleza? Faz tempo que a gente não se vê por aqui, que eu não faço nenhum vídeo aí. Mas vamos lá, hoje me bateu uma vontade de fazer um vídeo aí por uma curiosidade que a gente enfrentou no escritório durante a semana. E que eu acredito que é uma dúvida de muitas pessoas que vão até os escritórios de advocacia, enfim, que vão contratar um advogado porque está passando por uma situação que vai ter que ser judicializada, um processo que tenha que iniciar, enfim, uma ação que precise começar, que é a questão dos honorários advocatícios, né? Por que eu estou falando isso? Porque existem duas espécies de honorários ao advogado, que é os honorários contratuais, que é quando uma pessoa vai lá no escritório, contrata esse advogado, e esse advogado vai negociar um valor, qual essa pessoa vai pagar para o advogado ali. É os que a gente chama dos honorários contratuais do advogado, entre cliente e advogado. E existe um segundo dos honorários que vão ao advogado, principalmente na seara civil, trabalhista, enfim, que são os honorários advocatícios de sucumbência, quando acaba o processo, quando o juiz dá a sentença, quando o teu cliente, o cliente do advogado, do escritório de advocacia ganha o processo, o réu, a parte contrária que perdeu, tem que pagar os honorários de sucumbência. E esses honorários podem valer entre 10% a 20%. E isso gera uma polêmica muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque a gente teve uma situação nessa semana até engraçada no nosso escritório, onde o cliente nos indagou a respeito dos honorários de sucumbência, né? Porque geralmente quando a gente comunica, manda sentença para falar que a gente ganhou o processo, a pessoa lê. E aí ela falou assim, aí ela leu o processo e no final ela verificou que na sentença o juiz falava que estava condenando o réu ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% do valor da causa. E aí a pessoa, o cliente, me perguntou assim: doutor, viu aqui que legal? A juíza condenou a réu a pagar 10% de honorários advocatícios para o senhor. Isso significa que eu não vou precisar pagar os seus honorários. Aí eu falei, não. Eu tive que explicar para o cliente, falou, não funciona assim. Por quê? Porque o direito, os honorários contratuais do advogado é diferente dos honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência são aqueles honorários que estão previstos ali, tanto pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, como pela própria Constituição Federal, que vai amparar ali no artigo 133, e no próprio Estatuto de Ética da Ordem dos Advogados, no seu artigo 23, tá? Vai prever o pagamento desses honorários de sucumbência que o réu, quando perde, tem que pagar ao advogado, tá? O artigo 23, eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque eu não, lógico, não vou gravar de cabeça. Ele diz assim, ó: os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo esse direito autônomo para executar na sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido a seu favor. Então, os honorários de sucumbência é exclusivo que a parte vai pagar ao advogado. Ela não está pagando ao autor da ação que ganhou, mas sim ao advogado que ganhou este processo, tá? E essa é a diferença, tá? Então, existe o abatimento. Ah, mas então o senhor pode abater? Também não, tá? Também não existe esse abatimento. Os honorários de sucumbências são valores que a parte, né, perdedora deve pagar ao advogado. E são fixados pela lei, pelo CPC, pela própria Constituição Federal. Já os contratos, os honorários de contratuais são aqueles acordados entre o cliente pelo trabalho dele. Até mesmo porque quando o advogado começa o processo, ele nem sabe se ele vai ganhar o processo. Ele nem sabe se ele vai ter a sucumbência. Por quê? Porque não está no poder do advogado decidir o processo, está na mão do juiz. Então, por isso que é feito um contrato de honorários particular entre o cliente e o advogado. Então, são distintos. Então, a dúvida da cliente era com relação se os honorários de sucumbências eram para o advogado ou se eram para ela. Então, os honorários aqui, explicando para vocês de sucumbência, pertencem ao advogado e não abatem nos contratos, nos honorários contratuais estabelecidos quando o advogado te cobra lá pelo processo, tá?
E isso é regido aí pela própria Constituição Federal e regido ali, como eu falei, pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, pelo Estatuto de Ética da OAB, né, e pela própria Constituição Federal no seu artigo 133. Espero que eu tenha sanado essa dúvida de vocês aí, tá? Então não abate, não desconta, você não pode deixar de pagar os contratos de honorários contratuais, porque se você não pagar, provavelmente vai sofrer uma execução, porque não existe abatimento pelos honorários de sucumbência do seu advogado ou do seu escritório que você contratou para te defender. Beleza, galera?